Irmãos, e é assim que nós vamos continuar adorando ao nosso Deus. Daqui a pouco eles estão de volta para continuar nos conduzindo em mais canções. E que o Espírito Santo, que já está no nosso meio e fortemente atua no nosso coração, nos dê agora a boa semente, a boa palavra do Senhor. Todos nós saímos das nossas casas numa noite fria como essa, com um propósito certo, de vivermos uma nova experiência com o Senhor. Então esse é o momento. Ele já mostrou que está no meio de nós. Que a presença dele toque poderosamente sua vida, sua mente, todo o seu ser. Amém? Nós vamos abrir a palavra do Senhor na carta de Pedro, 1 de Pedro, capítulo 1. Hoje estudaremos o versículo de número 7. Capítulo 1, versículo 7. Para que a prova da vossa fé, muito mais preciosa do que o ouro que perece e é provado pelo fogo, se ache em louvor e honra e glória na revelação de Jesus Cristo. Amém? Vamos orar? Santo Deus, em nome de Jesus, nós buscamos do Senhor agora a Tua palavra viva, penetrante, poderosa, transformadora, Senhor. Nós precisamos ser moldados por esta palavra e Te conhecer através dela, Senhor. Identificar o Teu modo de agir através do que o Senhor deixou registrado para nós, para que não ficamos confundidos em nenhuma situação que nós viermos a enfrentar, mas possamos saber que o Senhor realmente está no controle de todas as coisas, e tudo tem um propósito, conforme a vontade soberana do Senhor. Fala conosco, doce Espírito de Deus, libera a Tua palavra, libera Teu poder, libera a Tua presença, toca nossas vidas com o Teu agir neste momento. Reunidos aqui estamos, Senhor, porque o Senhor nos trouxe. Então fala conosco, ministra a nossa vida nesta hora, para a glória do Senhor mesmo, Senhor, em nome de Jesus. Amém? Por favor, senta no seu lugar e me dê sua atenção. Nós vamos refletir sobre esse ponto importantíssimo da escrita do apóstolo Paulo, aqui no versículo de número 7. Ele vem falando a respeito de lutas, de provações. Na semana passada, o foco foi a questão da alegria, não por causa de estar passando provações, mas alegria pelo fato da certeza, daquela expectativa que nós temos, da esperança segura que o cristão tem. Então, nos versículos anteriores que nós estudamos semana passada, o foco que Pedro está dando é sobre a grande alegria que deve prevalecer na vida do crente, quer ele esteja num tempo de bonança, quer ele esteja num tempo de grandes provações. A alegria não é em função das provações, a alegria é em função de uma certeza que nada abala, a certeza de que nós temos um destino eterno, garantido por Cristo Jesus com Deus nosso Pai. Então, haja aqui na terra as variáveis que forem, nada muda essa segurança que o Pai nos concede, de que nós em Cristo Jesus temos a garantia da vida eterna com Deus. E essas questões que dizem respeito às provações que o cristão passa, fazem parte da caminhada do cristão na terra. Elas não são alguma coisa que deva nos pegar de surpresa, porque não pega o nosso Deus de surpresa, faz parte do método pelo qual Deus trabalha a nossa própria experiência com Ele aqui na terra. E nós vimos versículos anteriores ainda, que Pedro fala que pelo poder de Deus, a nós liberado, nós podemos suportar e prevalecer sobre essas provações sem abandonar a nossa fé. Agora, no versículo 7, ele vem falar de coisas que são muito apropriadas para a nossa reflexão aqui nessa noite. Lembra que o tema central, por enquanto, são as provações pelas quais o cristão passa. Olhe para mim, por favor. Então, ele está falando de alguma coisa que é pertinente à vida cristã. Provações, circunstâncias que te expõem à pressão, à tensão, às vezes a alguma angústia. Elas podem vir de qualquer área da vida e da vivência do cristão. Mas são situações
que causam essa pressão, causam essa tensão. Podem causar dor, se for uma provação na área da saúde, pode causar sofrimento emocional, psicológico ou físico. Então, alguma coisa que a gente sabe que todo ser humano está sujeito. E quando você se torna um cristão, isso não significa que você está blindado contra essas coisas. Você ainda está sujeito a elas, por algumas razões, como seja o fato de continuarmos biologicamente humanos, como qualquer outro ser humano, independente da fé que professe. Então, nós estamos sujeitos a muitas coisas só por conta disso, mas também por causa da necessidade que nós temos de ver a nossa convicção cristã ser exposta à provocação. Então, o apóstolo, no versículo 6, está falando justamente disso, da necessidade das provações, relacionadas exatamente ao trato de Deus conosco. Isso, em uma primeira olhada, pode parecer uma coisa assim estranha, você imaginar, nossa, mas Deus não era para Ele me livrar? Como é que Ele me conduz ou conduz a minha vida situações que vão me testar, me provar? Pedro diz assim, é necessário que a gente passe por essas situações. Então, eu queria que o Espírito Santo, por sua infinita misericórdia, nos ensinasse coisas muito profundas aqui nessa noite. Porque uma das evidências da maturidade do crente é justamente não perder o equilíbrio na hora das provações. Não perder a regularidade, não perder a consistência, não perder a solidez da sua convicção. Se nós ainda estamos naquele tempo de que para a gente vibrar na presença de Deus tem que estar tudo cor-de-rosa na nossa vida, nós ainda somos muito infantis na fé. Se nós estamos naquele tempo que para sermos regulares e responsáveis com as coisas de Deus que nós assumimos, nós dependemos de todo mundo nos agradar em tudo e nós termos as nossas expectativas atendidas a contento o tempo todo, nós ainda somos muito infantis na fé. Porque esse não é o cenário comum da vida de um crente. Simplesmente porque nós estamos numa situação adversa. Nós estamos num cenário que é todo o ambiente terrestre, que não coopera para a nossa edificação espiritual. Pelo contrário, nos oferece de um tudo para nos distrair da nossa prioridade máxima, que é a nossa vida com Deus, que nos oferece tudo para nos afastar da presença do Senhor. Além disso, ainda estamos numa natureza humana que tem suas fraquezas morais, tem suas debilidades morais. Tiago vai dizer que nós somos arrastados às práticas do pecado, especificamente pelas concupiscências que estão dentro de nós. São elas que nos seduzem. Ah, mas é o mundo que me arrastou. O mundo só conseguiu porque encontrou alguma sede por aquelas coisas dentro de nós. Então, existem essas adversidades com as quais a nossa vida com Deus se relaciona o tempo todo. Então, por isso é que é muito particular e pessoal a estrutura de um cristão. Às vezes você vai estar numa igreja onde o trabalho para a edificação daquela membresia, ele é consistente, mas nem por isso todo mundo naquela igreja vai ter uma vida espiritual consistente. Porque não depende só daquilo que seja a visão ministerial daquela igreja, o trabalho ministerial daquela igreja, depende também do uso que cada um faz, do proveito que cada um tem daquilo que é ministrado, daquilo que ele recebe. Então, isso é uma coisa que o Espírito do Senhor acredita e responsabiliza cada um de nós, porque nós podemos estar num lugar onde nem existe tanto direcionamento para o crescimento espiritual e ainda assim nós conseguimos avançar. Eu gostaria de acreditar que você está entendendo o que nós estamos falando nessa noite. Nós estamos falando do crente que ele não está olhando a vida cristã com óculos cor-de-rosa. Ele está olhando com a mais absoluta realidade e realismo. Porque nós ainda não estamos nas mansões celestiais. Lá tudo será maravilhoso e perfeito. Mas aqui ainda não é esse o caso. Nós ficamos expostos a situações de sofrimento mesmo, e de provação, e de provocação, e de teste. E não imagine você que essas situações signifiquem que o diabo está levando vantagem. Na luta a respeito da nossa experiência com Deus, o diabo não tem nada a ver com isso. Tudo está no controle da mão soberana do nosso Deus. Porque o mundo não pode não saber, mas eu e você sabemos, o Senhor da terra é Deus, o nosso Senhor.
Ele é Senhor de tudo, de todas as coisas. Amém, meus irmãos? Então, o apóstolo agora, no versículo 7, ele está nos dizendo: para que a prova da vossa fé, muito mais preciosa do que o ouro que perece e é provado pelo fogo, se ache em louvor e honra e glória na revelação de Jesus Cristo. Então, ele continua falando da questão das provações e faz agora um paralelo. Ele faz uma comparação. Olhe para mim, por favor. Ele diz assim: a nossa fé, ela vai ser trabalhada por Deus mais ou menos como o ourives trabalha o precioso metal. O profissional que trabalha com esse metal que é o ouro, ele recebe então uma pedra de ouro, uma porção de ouro. E o ouro que ele recebeu é o quê? É ouro. Porém, pode não ser somente ouro. Podem ter algumas impurezas ali. Podem ter algumas coisas que comprometam a qualidade, o brilho, o reflexo, a dignidade daquele metal. Então, o que o profissional faz? Para poder livrar o precioso ouro daquilo que não tão precioso seja, o profissional expõe aquele precioso metal a altíssimas temperaturas. Essa atividade tem uma finalidade. Não é fazer com que aquilo saia mais ouro do que já entrou, porque ele será tanto ouro quanto era quando entrou. Ele vai ser exposto às altas temperaturas para sair só ouro. Para quando sair desse processo, não ter sobrado outra coisa, senão o ouro. Todas as outras coisas de menor importância, de menor valor, de menor dignidade, sofrerão combustão por conta dessa alta temperatura. Então, o apóstolo está dizendo assim: a sua fé, quando passar por esses processos de refino, ela vai entrar fé como de fato fé ela é. Mas ela vai entrar acrescida de algumas coisas que podem reduzir o valor dela, comprometer o valor dela. Então, a intenção é que, depois desse processo de refino, da exposição da sua fé às altas temperaturas das provações diárias, o produto final será uma fé pura, uma fé genuína, uma fé não comprometida com outras coisas que poderão reduzir o seu valor. Então, a experiência que o apóstolo está trabalhando na mente daqueles cristãos era uma situação extremamente necessária, porque as provações que eles viviam eram severíssimas. E eles poderiam, em algum momento, começar a questionar o que nós acabamos de cantar aqui, a misericórdia de Deus. Eles poderiam começar a questionar: será que Ele tem misericórdia mesmo? Misericórdia não é ter compaixão, não é se compadecer, se condoer, compartilhar da dor do outro. Ora, será que Ele não tem misericórdia? Olha o que eu estou passando. Tu não tens misericórdia, Senhor. Talvez eles pudessem questionar isso. Pedro está dizendo: a sua fé não pode trazer junto a ela esses questionamentos que demonstram você não identificar exatamente quem é o seu Deus. Você não pode fazer uma leitura de quem é o Deus a quem você serve pela ótica das circunstâncias que você vive. Ele é o que Ele é, esteja acontecendo na sua vida o que estiver acontecendo. Se estiver tudo maravilhoso, Ele é Deus que te ama, que te guarda, que é fiel a você, que tem misericórdia para com você. Se de repente você estiver atravessando um vale de grandes provações, Ele é exatamente o de sempre, o Deus que te ama, que tem misericórdia, que se compadece, que é todo poderoso e é fiel a você. O importante era que eles entendessem que não se pode interpretar a Deus pelas circunstâncias que nós estivermos vivendo. Isso é sinal de imaturidade, e isso é muito comum no meio dos cristãos. Pessoas que não conseguem discernir o tempo de Deus. A provação tem um tempo de duração, ela vai acabar e ela tem um propósito. E o final dela justificará que aquele sofrimento terá valido a pena. Ora, Pedro diz aqui: no final da provação, a sua fé será mais valiosa, mais preciosa do que o ouro provado pelo fogo. Então ele diz assim:
Depois que você passar as provações e mantiver a sua confiança em Deus, não duvidar das intenções dEle, não duvidar da sinceridade dEle, não duvidar da soberania dEle em nenhum momento. Não é depois que a vitória chegar, não, entendeu? Durante a prova, você continuar confessando a mesma coisa. Ele é meu, eu sou dele, Ele é todo poderoso, Ele é fiel, Ele é misericordioso, Ele é Deus de graça, Ele é Deus de bondade. E alguém vai olhar e dizer assim, você só pode estar louco, olha o que você está passando, como que você ainda pode falar isso de Deus? E você dirá com a mais absoluta convicção, Ele é. Ele é tudo isso, e eu não tenho no meu vocabulário palavras que possam descrever mais detalhadamente quanto Ele seja, mas Ele é perfeito em tudo que Ele pensa, Ele é perfeito em tudo que Ele deseja, Ele é perfeito na forma como Ele trabalha, na forma como Ele age, Ele é plenamente confiável. E então, quando o apóstolo diz assim, no final, se você conseguir passar nessa tribulação, nessa provação, nessa provocação, nesse teste, mantendo essa visão de Deus, sem vacilar nisso, Ele está observando você, Ele dá muito valor a uma pessoa que não coloca Ele sob suspeita. Ele dá um precioso valor às pessoas que mantêm a sua confiança nele e jamais suspeitam mal dele para com a sua própria vida. Ele dá tanto valor que diz que no último dia, no dia de Jesus Cristo, ele vai honrar essa pessoa e dar louvor a essa pessoa que não colocou em dúvida a lealdade dele, a fidelidade dele, a misericórdia dele, o poder dele, não colocou isso em dúvida em função das provações que passava, e não colocou em dúvida depois que a provação acabou e a vitória chegou, não, mesmo durante a tribulação, no ardor da prova, no calor da prova, na fúria da tempestade, a pessoa cantava louvores e adorava, por quê? Porque sabia que Ele é quem Ele sempre foi, o Todo-Poderoso. Eu te pergunto, meus irmãos, nós temos demonstrado essa maturidade de fé? Nas nossas circunstâncias adversas, e elas têm vindo, elas têm chegado até nós. Vamos fazer uma leitura de nós mesmos enquanto refletimos na ministração dessa noite, para nós identificarmos se nós estamos avançando nesse processo de refino, porque isso é excepcional aos olhos do Senhor, isso é valiosíssimo aos olhos do Senhor. Ele diz assim, a sua fé, quando demonstra isso, ela vale mais do que o ouro precioso. Ela adquire coisas que ouro precioso não adquire. A sua fé, ela tem poder aquisitivo, essa fé, que se mantém regular, firme e constante, essa fé, ela tem poder aquisitivo muito maior no reino dos céus do que o mais precioso ouro aqui na face da terra. Que o doce Espírito de Deus nos dê um alerta nesta noite, para nós desafiarmos a nós mesmos e observarmos se, no final das contas, a nossa resmungação na hora das coisas que não nos agradam, não está realmente demonstrando que nós não estamos entendendo a dinâmica, o processo, a didática de Deus. Nada escapa aos olhos do nosso Senhor. Mais grave aborrecimento, ao mais insignificante aborrecimento, nós estamos sob observação. As nossas palavras, os nossos sentimentos, os nossos pensamentos, as nossas atitudes, a maneira como tratamos as pessoas no momento daqueles aborrecimentos, isso tudo revela demais qual de fato é a qualidade da nossa confiança em Deus. Porque se nós confiamos plenamente no Senhor, nada nos assusta, nada tira o nosso sossego. Nós podemos estar vivendo uma tribulação feroz, mas nós só temos convicção de uma coisa, é de que Ele é Deus, Ele é fiel, Ele é poderoso, e a nossa vida está nas mãos dEle. E se essa luta começou, ela tem um propósito, e se ela começou, ela também tem hora para acabar, e o Deus está orquestrando isso tudo.
E nós dormimos tranquilo, não perdemos o apetite, não perdemos o sono, nós ficamos em paz. Por quê? Porque nós somos lunáticos, não estamos diante das circunstâncias, entendendo as circunstâncias, não. Nós discernimos perfeitamente quão sérias são as circunstâncias, mas elas não abalam a nossa confiança em Deus, em quem Ele é e como Ele age. Como que Deus age, meus irmãos? Na mais absoluta perfeição, ética e moral. Ele não falha, Ele não falha. Você conhece o Deus que você serve? Então você sabe, Ele não falha. Mas eu não estou entendendo o que eu estou passando. Mas não é fundamental que eu entenda, é fundamental que eu confie. Porque algumas coisas nós vamos passar, nem tudo vai ser um mar de rosas. Pedro está dizendo assim, é necessário que você passe. Mas Senhor, quem erra, eu não estou errado, eu não estou em pecado, por que eu estou passando por isso? Às vezes não será porque está fazendo nada errado. Pelo contrário, às vezes será exatamente porque está fazendo tudo certo. Porque Jesus não disse isso? O mundo me odeia, odiará vocês também. Por que o mundo odiava Jesus? Porque ele fazia coisas erradas? Porque ele fazia as coisas certas. Então, nesse mundo, a coisa funciona assim. Se você age do jeito errado, você sofre, porque você colhe o que você plantou. Você colheu o mal, você colhe o mal. Você plantou o mal, você colhe o mal. Mas, às vezes, se você fizer o que é certo, você sofre também. Porque é um mundo que... é um sistema da sociedade que caminha no sentido contrário da ética, da moralidade e da conduta espiritual corretos. Então, aquilo que você age da maneira biblicamente correta, você não é aplaudido, não é apoiado, não é admirado. Muitas vezes você é zombado, criticado, perseguido. E eu nem digo que é só pelos que não são cristãos. Às vezes, dentro da própria igreja, você vai passar por isso. Aí você assusta e fala, não tem condições, por isso que eu vou embora, não quero mais saber de igreja. Não, Deus está orquestrando isto. Não fique focado no que o outro está fazendo, em como o outro está errando com você. Observe você mesmo, porque o seu interesse deve ser esse. Eu tenho que fazer bonito, porque o meu Deus está olhando para mim. Eu tenho que agir biblicamente aqui agora. Eu tenho que reagir como um homem de Deus aqui agora. Eu tenho que sentir como uma mulher de Deus aqui agora. Eu não posso operar na carne, porque isso vai mostrar que a minha fé ainda está cheia de impurezas. As minhas convicções ainda não estão estruturadas, aprofundadas nas verdades bíblicas. Eu creio em Deus, eu creio nele, mas eu não estou apostando no modo de viver que ele apresenta. Eu não estou acreditando no modo de viver que Ele coloca para mim. Eu acredito nele, acredito que Ele existe, acredito que Jesus se fez homem, que Ele é o Filho de Deus, que Ele deu a sua vida no Calvário, que Ele é meu Salvador, acredito que há um céu esperando por mim, acredito nessa teologia toda, mas eu não acredito que esse modelo de vida que Deus estabelece para os filhos dele é o que vai funcionar e vai ser o melhor para mim. Por isso que eu vou fazer do meu jeito e não do jeito da Bíblia. Então, está vendo? Eu vou ter uma fé, mas ela vai ter impurezas. E se eu mantiver essa fé com essas impurezas, eu vou estar teologicamente correto, mas vou descer às profundezas do inferno. Porque eu preciso de uma vida que combine com a teologia certa. Se eu tenho a teologia certa, maravilha. Agora só falta ajustar a conduta à teologia certa. Porque não basta ter a teologia certa. A evidência de que eu a possuo é que eu adequo a minha vida a essa teologia correta. E a teologia correta diz que eu tenho que ser uma pessoa bíblica no meu jeito de pensar, de falar, de sentir, de agir, de lidar com as pessoas e com as circunstâncias. Eu não posso me justificar dizendo, eu estou falhando com fulano porque eu estou debaixo de muito estresse. Não. Eu vivo no poder de Deus. Lembra que nós estudamos os versículos 4 e 5? Eu vivo no poder de Deus. Pelo poder de Deus eu posso, mesmo que debaixo de estresse, não errar, ética, moral e nem espiritualmente. Eu posso. Não porque haja recurso em mim mesma, mas eu opero no poder de Deus que está na minha vida. Irmãos, nós estamos precisando que o Espírito Santo alargue o nosso entendimento do que de fato significa ser um cristão na face da terra. O Espírito do Senhor precisa trabalhar em nós para que nós avancemos na maturidade, na vida adulta como cristãos.
E como é que isso vai acontecer? Através das situações provocadoras, dos testes, das pressões, das situações negativas que nós vamos enfrentar, ora numa área, ora noutra área da nossa vida. Então a gente não pode ficar, sabe, viajando, voando, sem ter noção do que está acontecendo. O que está acontecendo na minha vida agora? Eu estou passando uma tribulação lá no meu trabalho. O que está acontecendo na minha vida agora? Eu estou passando uma perseguição terrível lá no meu trabalho. O que está acontecendo na minha vida agora? Já entendi. Deus está me dando uma oportunidade lá no meu trabalho de ter a minha fé apurada, refinada, a minha conduta entrar em harmonia com a minha teologia, meu comportamento, meu modo de agir, de corresponder às circunstâncias, está de acordo com a teologia que eu tenho aprendido, a palavra viva e verdadeira do meu Senhor. Porque senão eu terei dois discursos. Um que serão as minhas falas corretas, de acordo com o que tenho aprendido da palavra, e outra que será a maneira como eu me comporto, que não terá nenhum compromisso com aquilo que eu tenho aprendido da palavra. Então, quando Paulo diz assim, a sua fé, ela quando passar pelo fogo da provação, ela sairá mais valiosa do que o ouro já refinado. Ele está querendo dizer isso, o produto final é que você será um cristão inabalável. Ora, eu ambiciono isso, eu desejo isso. A vida de um cristão inabalável é mais tranquila. Ele não perde o sono por nada, ele dorme tranquilo. O salmista diz assim, deitar-me faz em verdes pastos. Sossega, tranquila, sua alma, sabe, recebe o dia mal, não com prazer porque vai sofrer, mas com certeza de que se veio é porque Deus permitiu, e se Deus permitiu é porque tem propósito, e se tem propósito eu vou sair muito beneficiado disso tudo. Então vai arder, vai doer, vou chorar, vou gemer de dor, mas vai passar. Vai passar. Quantas já passaram? Nós crescemos debaixo de pressão. A nossa fé, ela precisa ser submetida à pressão. Para acabar com ela? Não, para que ela se torne mais forte, mais resistente. Quantos começaram no caminho da salvação e simplesmente não aceitaram o trabalhar de Deus? Se assustaram. As provas chegaram, a oração não resolvia, jejum também não trazia resposta imediata, e a pessoa pensava, então não vai funcionar, eu vou caçar outro rumo para mim. E foi. Não entendeu o processo de Deus. A oração funciona, o jejum resolve, ele te aproxima de Deus, te fortalece. Ele só não convence Deus a mudar a dinâmica dele. Se eu estou na prova, eu vou continuar na prova, até que ela acabe. Mas eu devo continuar orando, eu devo continuar jejuando. Por quê? Porque eu passo pela prova pertinho de Deus. E quando eu estou pertinho dele, minhas forças se renovam no poder de Deus. Amém, meus irmãos? Por favor, Isaías 48:10. Eis que te purifiquei, mas não como a prata. Provei-te na fornalha da aflição. Eu vou meditar nesse texto junto com 1 Coríntios 10:13. Não veio sobre vós tentação, senão humana, mas fiel é Deus, que vos não deixará tentar acima do que podeis. Antes, com a tentação, dará também o escape, para que a possais. Lembra que eu falei agora há pouco? Quem que está orquestrando esse processo todo? É o nosso Deus. O Deus que é o nosso Pai, o Deus que nos ama. Ele é tão maravilhosamente amoroso para conosco, que Ele deu o seu único filho para morrer no nosso lugar. Como ele faria um investimento desses? Agora para de ler, olhe para mim, por favor. Como Ele faria um investimento desse, abrindo mão do seu filho, expondo a tudo que Ele foi exposto aqui na terra? E depois Ele nos abandonaria em provações tão exageradas, tão absurdas, tão fora de proporção, que a gente diria assim, ninguém suporta isso. No final das contas não vai sobrar um crente, porque do jeito que Ele pesa a mão não sobra ninguém. Ele não faria isso.
tudo é na medida certa. Mas é necessário passar pela fornalha da aflição. Porque enquanto está tudo um mar de rosas, a gente mesmo não sabe qual que é o nível da nossa fé, da nossa convicção. Enquanto as coisas estão, sabe, na maré mansa, a gente mesmo se engana e imagina que tem uma maturidade que na verdade não tem. Que tem uma estrutura de fé que na verdade não tem. Que tem uma sabedoria espiritual que na verdade não temos. Que tem um vigor espiritual que na verdade não temos. Então nós temos uma visão inocente e ingênua de nós mesmos, enquanto está tudo uma maravilha. Quando as situações adversas chegam, nós enxergamos melhor a nós mesmos. Nós podemos fazer uma leitura mais realista de nós mesmos e pensar assim: opa, eu fiquei aborrecido com isso. Eu fiquei muito aborrecido com isso que aconteceu comigo. Epa, deixa eu avaliar isso melhor. Eu estou profundamente aborrecido, mas eu estou tão aborrecido que eu estou chegando ao desequilíbrio. Olha o que está passando na minha cabeça. Eu deveria estar me aprontando para ir para a casa do Senhor. Eu sou um oficial na casa do mestre. Eu inclusive estou na escala hoje, mas eu estou tão aborrecido que eu estou resolvido, eu não vou. Eu estou mal, eu estou muito mal. Opa, deixa eu dar uma analisada em mim mesmo aqui agora. Eu estou reagindo a uma situação de provação na carne, absolutamente no velho homem. Absolutamente naquela velha natureza. Eu estou aprovando isso em mim. Eu estou concordando com isso em mim. Olha para onde a minha mente está indo. Olha como que os meus pensamentos estão se formulando, me organizando para agir absolutamente na carne. Olha se nós tivéssemos essa agilidade de avaliação de nós mesmos. O problema é que a gente não faz isso. E se outro fizer, a gente ainda fica de mal com ele. E somos convertidos, hein? Mas a hora que a coisa que nos aborrece acontece, era nessa hora que era para a gente colocar os olhos em nós mesmos e observar demais, muito precisamente, a nós mesmos. Nossa, pisaram no meu calo, está doendo, mas está doendo demais e eu estou bom para voar no pescoço de um. Eu preciso ter isso em mim. Mas ora, eu sou crente, mas sou gente. Pois é, por isso mesmo. É porque eu ainda não fui glorificado, que eu preciso vigiar a mim mesma. Jesus falou: orar e vigiar quem? Ele mandou cada um vigiar a si mesmo, porque é necessário vigiar. Porque nós somos uma obra inacabada. Nós estamos em processo de formação, todos nós. Não adianta virar assim: mas eu já tenho 20 anos de crente. É perigoso, tem um que tem 2 anos, está passando na frente. No processo da transformação. Porque a gente acomoda. A gente acha que a gente já está aprovadíssimo. E a gente não percebe que nós ainda operamos, funcionamos muito, mas muito, no nosso próprio temperamento humano. Carnal, mundano. Não mundano em questões morais, mas mundano eticamente. Nós vigiamos muito para não ser mundanos na questão moral, mas somos displicentes em vigiar se estamos sendo mundanos nas questões éticas. Falhamos nas virtudes essenciais do cristianismo. Se você tiver dúvidas sobre quais sejam elas, leia simplesmente a carta de Paulo aos Gálatas. Ali ele relaciona o que são os frutos da carne e o fruto do Espírito. Nós falhamos naquilo que são as virtudes que caracterizam a vida cristã. E então nós estamos com uma fé genuína, ela é uma fé verdadeira. Nós cremos, sem dúvida alguma, que Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo formam a trindade absoluta e soberana diante da qual nós nos prostramos. Cremos que Deus enviou seu Filho Jesus Cristo para resgatar as nossas almas e no poder do seu sangue somos justificados e aceitos diante do Pai. Cremos teologicamente corretamente e achamos que isso é suficiente. Pedro está dizendo: falta alguma coisa. Essa fé que é verdadeira, que está corretíssima, ela pode estar contaminada com impurezas.
impurezas que têm a ver com uma negligência de continuar o processo da transformação. Às vezes a gente já está tão satisfeito, mas eu não sou mais quem eu era. Eu era muito viciado, eu era viciado em várias coisas, eu era muito imoral, eu era imoral de várias formas, eu era muito religioso, eu era muito isso, eu era muito aquilo. Tudo isso já saiu da minha vida, então eu sou um crente nota 10. E a gente acha que já está bom, que já está completa esta obra. Não está. Quando eu estou debaixo de uma perseguição injusta, por exemplo, eu preciso observar a mim mesma nessa hora e não ficar o tempo todo consumida, dando atenção àquele que me persegue injustamente. Olha como é que a gente funciona do jeito mundano e carnal ainda. Se eu estiver debaixo de uma perseguição injusta, eu não estou prestando atenção em mim na hora dessa perseguição. Eu estou consumida, focada na pessoa que me persegue, no que ela está fazendo comigo, em como ela está falando de mim, no que ela está fazendo contra mim. Eu acordo pensando nessa pessoa, passo o dia pensando nela, sento à mesa para comer, ela está comigo na minha mente, vou dormir, ela está na minha cabeça, ela está nos meus sonhos, ela está nos meus diálogos, ela está me escravizando o dia inteiro. Eu estou consumida pelo que ela está fazendo, e eu não estou entendendo nada. A maneira sábia nesse momento era eu focar em mim mesma. Filha, como é que você está lidando com isso? Como é que você está se sentindo? O que está te dando vontade de fazer? Aí eu vou para o joelho. Orar a respeito dela? Não, de mim mesma. Senhor, essa prova está mostrando que eu ainda sou muito carnal. Eu não sou carnal para praticar imoralidades. Graças à tua obra na minha vida, isso não. Mas eu sou carnal nos meus sentimentos. Eu estou profundamente revoltado, eu estou com uma ânsia de vingança. Eu, inclusive, já andei falando mal dessa pessoa com terceiros, porque eu quero denegrir a imagem dessa pessoa. Essa pessoa está me prejudicando severamente. Eu vou detonar com ela. Então é assim que o crente vai crescer. É assim que o crente, eu te falo até, poderá reduzir a quantidade de provas que ele vai ter que passar. Porque se ele for um bom aluno, se ele aprender depressa, essa fé não vai precisar de ficar sendo expostas seguidamente a coisas severíssimas, porque essa pessoa saberá agir de uma maneira que combine com a teologia correta que ela está tendo. O Senhor Deus em Isaías está dizendo ao seu povo do Antigo Testamento: eu tenho tentado purificar vocês. Eu é que tenho exposto vocês a situações semelhantes à prata quando é levada ao fogo. Eu levo vocês à fornalha, não do fogo literal, mas eu levo vocês à fornalha da aflição. Não foi o que nós lemos em Isaías 48:10? Purifiquei-te na fornalha da aflição. Do que o Senhor vai me purificar na hora do sofrimento, meu Deus? De falhas, de vícios, de imoralidades? Talvez não. Talvez não estejamos nessas práticas, mas estejamos em outras, igualmente terríveis para a nossa estrutura espiritual. Coisas que hoje talvez não, mas dia menos dia vão nos distanciar do nosso Salvador, podem nos matar espiritualmente. Se eu for um crente que eu não sei perdoar, se eu for um cristão que eu não sei relevar, não sei superar, não consigo, eu vou amontoando ressentimentos, daqui a pouco eu não estou em lugar nenhum, eu estou dentro da minha casa, dizendo assim: eu não perdi a fé em Deus, eu continuo crendo que Deus é quem a Bíblia diz que Ele é, eu continuo crendo que o Espírito Santo age como age, eu não perdi a fé na verdade bíblica, mas perdeu a fé que leva ao relacionamento, perdeu a força para continuar se relacionando com Deus e com o povo de Deus. Então, se nós não entendermos qual que é a utilidade, a funcionalidade dessas aflições, nós vamos ficar perdidos, atordoados, pensando: mas como assim? Como Ele deixa eu passar por isso? Ele está querendo nos abençoar. Nossa, mas desse jeito, meu pai, por que o senhor não faz o seguinte? Coloca-se num quadro negro, escreve ali qual que é a lição do dia, a gente vai entender, a gente vai aprender. Meus irmãos, mas é isso que ele faz todo culto através da pregação.
Todo culto através da pregação. O que ele está fazendo? Ensinando, ensinando, ensinando. Se só de ouvir a palavra a gente se corrigisse, não precisava das aflições. Não precisava. Mas a gente ouve atentamente, a gente vai acompanhando o raciocínio que o pregador está desenvolvendo, a gente está compreendendo tanto que a gente fica de lá assim, ó, isso mesmo, é isso aí que eu estava pensando. É verdade. A gente está entendendo. Irmãos, fala para mim a verdade. Você ouve a ministração da palavra de Deus nesse lugar, você entende ou não entende nada? A gente entende. E se eu entendesse, fosse o suficiente, eu não precisava ser colocada em teste. Mas não basta entender, tem que vivenciar, tem que colocar em prática. Então isso aqui é a nossa aula teórica. Quando a gente sai pelas portas ali, ou às vezes até mesmo antes de sair, o estágio começa. E aí nós vamos demonstrar se de fato nós aprendemos. E muitas vezes nós continuamos reagindo e agindo na carne ainda. Por isso nós precisamos ser expostos outra vez a uma provação, a uma provocação, a uma situação que nos vai trazer alguma aflição. Mas não imagine que Deus dessa forma está dando demonstrações de que não nos ame ou não seja confiável. É exatamente o contrário. É porque Ele sabe que se a nossa fé continuar tão falha, tão imatura e tão impura quanto ela é, nós não vamos permanecer. Nós não vamos permanecer. As nossas infantilidades vão condenar a nossa experiência espiritual. A nossa imaturidade vai roubar de nós a certeza e a garantia da vida eterna que custou tão caro para o nosso Pai, tão caro para Jesus Cristo, nosso Salvador. Nós vamos colocar tudo a perder, tão somente por isso, porque nós não estamos atendendo ao processo pelo qual o Espírito Santo trata conosco. Toda vez que você passar por alguma coisa que te aborreça, por alguma coisa que te fira, por alguma coisa que te prejudique, não fale nada, não pense nada a respeito, enquanto não entrar em entrevista com o seu Senhor. Não tente interpretar o que está acontecendo, enquanto não for para o joelho e perguntar: Senhor, eu quero enxergar do jeito que o Senhor está enxergando. Eu quero entender do jeito que o Senhor está entendendo. Eu não tenho sabedoria em mim mesmo para discernir isso que está acontecendo na minha vida agora. Eu quero que o Senhor me fale, o Senhor me instrua, o Senhor me ensine, o Senhor me inspire, o Senhor ilumine a minha mente para que eu veja isso com os olhos de Deus. E então, Senhor, eu não terei mágoa, eu não terei ressentimento, eu não terei sentimento de vingança, de retaliação. Eu saberei me submeter e dizer: lapida esta pedra bruta que sou eu, Senhor. Pode lapidar, porque se o Senhor lustrar bem, eu haverei de refletir a tua própria face, a tua perfeição de caráter, a tua perfeição moral e ética, porque esse é o meu dever para com Deus que me resgatou. Paulo, escrevendo aos Coríntios, está dizendo: quando você for provado, quando você estiver debaixo de teste, não se desespere. Não se desespere, não perca o equilíbrio. Mantenha-se tranquilo, mantenha-se sereno, lúcido. Não comece a falar pelos cotovelos. Não comece a dizer bobagens. Não comece a tomar atitudes movido por essas sensações e emoções absolutamente carnais. Calma, lembra de uma coisa: não veio sobre vós provação que não fosse humana, mas fiel é Deus. Lembre-se de uma coisa: fiel é Deus. Ele não está esticando para te arrebentar, Ele está esticando para testar a tua resistência. Fiel é Deus. Ele não deixará a coisa ir além do que você pode suportar. Teu Deus é fiel. Paulo, escrevendo aos Coríntios, ele diz: lembra dele na sua luta, na sua prova, no dia da provocação, da humilhação, da perseguição, da confusão de mente, sem saber o que está por vir, o que está por vir. Firma seu pensamento numa coisa só: fiel é Deus, fiel é Deus, fiel é Deus.
Ele está no comando, Ele está regendo isso tudo, Ele deixa isso acontecer. Talvez você pergunte, mas se Ele é fiel, por que Ele não me protegeu para que isso não chegasse até mim? Ora, você não faz ideia de quanta coisa Ele não deixa chegar até nós. Nós não fazemos ideia. Ele age lá, no mundo, no ambiente espiritual que os nossos olhos não veem. Então lá Ele resolve muita coisa que era para ter descido com peso sobre nós, e Ele não deixa. Ele seleciona, Ele faz a seleção. Ele não deixará vir nada que seja mais pesado do que eu aguente carregar. É isso que Paulo está dizendo. Fiel é Deus. Não significa que na fidelidade dEle, Ele vai te blindar, te botar numa bolha, de modo que você não sofra nada. Não, mas pela fidelidade dEle, Ele cuidará para que você não sofra nada, que esteja acima da quantidade de graça que Ele libera para que você consiga suportar. O detalhe é que nós precisamos, nesses momentos de aflição, nos achegar a Ele. Porque já vimos em palavras anteriores de Pedro, que dele veio o poder, com o qual nós superamos e suportamos essas coisas. Se nós, na hora dessas provas, temos ciência de que Ele é fiel, Ele vai mandar na medida certa, e é para o nosso bem, mas nós ficamos amoitados lá na nossa casa, absolutamente rendidos e prostrados diante da prova, dizendo, não, quando isso tudo passar eu volto a pleno vapor, eu volto para cumprir meu chamado, eu volto para fazer a obra de Deus, eu volto para cultuar, para adorar, mas agora eu não sou capaz, eu preciso me reservar. Aí não vai funcionar, sabe por quê? Porque a prova precisa nos achegar ao Senhor e não nos afastar dEle. Porque na presença dEle, na abundância de recursos espirituais que Ele nos concede, nós vamos prevalecendo sobre as provas. Não apenas diante das pedradas que vêm, mas prevalecendo sobre nós mesmos na hora da prova, sem comprometer o nosso próprio desenvolvimento espiritual. Amém, meus irmãos? Eu quero ver o outro texto com você, e esse texto está no livro de Mateus, capítulo 16, o versículo 26. Mateus 16, 26. Pois que aproveita o homem ganhar o mundo inteiro, se ele perder a sua alma? Ou que dará o homem em recompensa pela sua alma? São palavras do nosso mestre, o Senhor Jesus Cristo. E Ele está dizendo essa verdade, que dá apoio àquilo que Pedro está dizendo lá na sua epístola. Ele diz assim: a sua fé, refinada no fogo da aflição, ela vale muito mais do que o ouro já refinado. Então, pensa na analogia. O Pedro está dizendo assim: o ouro com impurezas vale uma quantidade. Ele refinado, o valor dele é muito maior ainda do que antes do refino. Agora o Pedro está dizendo, a sua fé, quando ela passa pelo refino das aflições, ela vale muito mais do que o ouro já refinado. Aí Jesus está falando a mesma coisa. Ele diz assim: porque de que adianta o homem ganhar o mundo inteiro? E o que o ouro pode dar para o homem? Pode dar a ele o mundo inteiro. O ouro refinado vale muito no mercado. Quem tem bastante ouro refinado tem um poder aquisitivo. Ele pode adquirir coisas, mas você sabe que é tudo que sonhar ele pode ter. Porque o ouro refinado vale muito aqui na terra. Ele vale muito aqui no mundo, aqui no ambiente terreno. Mas acontece que Pedro está dizendo que mesmo esse ouro refinado, que tanto vale para os homens, ele perece. Ele perece? Como assim? Ele é um metal bruto, ele é um metal de durabilidade quase incalculável, mas ele perece, sabe por quê? Porque uma pessoa que tenha muito ouro refinado, ela só o tem enquanto vive ela estiver. Porque quando ela partir desse ambiente de existência para os ambientes eternos, o ouro é terreno, e aqui ele fica.
Ele é da terra e na terra ele fica. Ele só beneficia enquanto se está na terra. Agora a palavra diz, a fé depurada, refinada nas aflições, ela te favorece na terra e ela te acompanha a eternidade afora. Por isso ela vale muito mais do que o ouro. Está dando para a gente entender, meus irmãos? Toda vez que você estiver debaixo de provação, o que você vai fazer? Você vai se sair bem, você vai ser um bom aluno. Você não vai gastar tanto das suas energias se concentrando no dano que aquela provação está te causando, na dor que ela está te causando, na pessoa que está provocando aquilo tudo. Não é esse o objeto da sua máxima atenção. O objeto da nossa máxima atenção na hora da prova somos nós mesmos. Deu para entender? Somos nós mesmos. Porque a maneira como nós vamos agir, se nós estivermos atentos a nós mesmos, nós vamos observar, gente, eu debaixo de provação, de provocação, de humilhação, de perseguição, eu ajo igualzinho eu agi antes de ser crente. Aí eu vou assustar comigo mesma. Eu vou pensar, nossa, pai, então eu sou um crente bonitinho, quando está tudo às mil maravilhas para mim. Eu sou um crente com todas as virtudes do fruto do Espírito, quanto tudo me favorece. Mas olha eu aí, na hora que sou provocado, na hora que sou injustiçado, na hora que sou humilhado, na hora que estou sofrendo uma afronta, olha eu aí, o mesminho de antes da conversão. Olha o que eu falo nessas horas, olha as palavras que eu pronuncio nessas horas, quando eu estou debaixo de provocação. Olha as minhas atitudes, olha meus pensamentos, olha o que eu estou bolando, arquitetando aqui na minha cabeça, de fazer para dar o troco, olha eu, aquele velho eu. Gente, nós precisamos ter coragem, ter ousadia, para identificar a nós mesmos, nos momentos de prova. Aí nós vamos entender por que elas são necessárias. Nós temos a teologia certa, a convicção certa, teologicamente falando. A fé está ali, fé no Deus verdadeiro. Mas ela está totalmente comprometida. Nós não estamos sendo refinados. Nós estamos respondendo e correspondendo aos estímulos, tal qual fazíamos antes da conversão. Então, realmente, nós vamos dar o braço a torcer e dizer, eu concordo contigo plenamente, Senhor, eu preciso mesmo. Eu preciso ser refinado. Olha como eu estou destemperado. Como é que na hora da prova o equilíbrio vai embora. A santidade some. Olha como é que o novo homem, eu enterro ele na hora que eu sou provocado. E eu trago à superfície a velha natureza íntegra, dona do pedaço. Ela faz e acontece. Depois, o senhor sabe, eu me envergonho, eu me arrependo, eu chego às lágrimas, eu peço perdão. Mas quando eu for provocado de novo, eu vou agir do mesmo jeito outra vez. Então nós precisamos, irmãos, ser bons discípulos de Jesus Cristo. O que é um discípulo? Um discípulo é um aprendiz. O que eu estou aprendendo? Eu estou aprendendo a ser como Cristo. Eu te pergunto, ele foi provocado ou não foi? Uma única vez? Ele foi humilhado, ele foi injustiçado, ele foi perseguido, tudo isso, a vida toda que ele esteve aqui na terra. Como que ele agia sob pressão? Como que ele reagia debaixo de injustiças e humilhações? Sempre, corretissimamente, na sua ética, na sua moral. Nunca saiu da dele nenhuma palavra torpe, para depois se justificar e dizer assim, não, foi sem querer, é porque também eu estava assim, a ponto de explodir. Ele não ficava assim. Ele é o nosso modelo. Nós somos cristãos. O que significa isso? Semelhantes a Cristo. Nós somos, gente. Nós já somos. Muito pouquinho ainda, né? Nós podemos ser mais, precisamos ser mais. Pedro diz assim, não desperdice as provações. Eu não posso fazer isso, mas quase que dá para pedir para elas vir então, né? Para a gente poder passar logo nessa matéria. Mas não estou pedindo não. Mas quando elas vierem, não desperdice o tempo das tribulações.
irmão Sérgio leu o texto aqui de Romanos no início do período de louvor, no início do culto. Elas geram em nós, elas produzem em nós um caráter perfeito. Sabe, vai criando um padrão novo para nós, em nós mesmos. Se aquela velha criatura respondia e correspondia de um jeito, agora porque eu estou me submetendo ao refino das aflições, eu estou percebendo que a obra do Espírito Santo está avançando na minha vida e um novo padrão está se estabelecendo no meu caráter. Agora, quando Jesus me diz no Sermão do Monte, se te ferirem numa face, oferece outra. E quando antes ouvia isso, eu dizia, nunca jamais, ai de quem pisar no meu calo. Agora não, agora um novo padrão está sendo formado na minha alma. Um novo padrão de caráter. Eu posso, Senhor. E é isso que eu preciso fazer de verdade. Porque violência gera violência, injustiça gera injustiça, maldade gera maldade. Em algum lugar esse ciclo tem que parar. Pois vai parar quando chegar em mim, Senhor. Vai parar quando chegar em mim, porque eu não devolverei na mesma moeda. Eu terei entendido a mensagem do Senhor. E antes em mim mesmo eu jamais conseguiria fazer isso. Mas o Senhor está me purificando na fornalha da aflição. O Senhor está permitindo que eu passe situações de provação, de provocação e de teste. E eu vou para o joelho e te digo, livra-me Deus, livra-me Deus, livra-me Deus. E Ele só me diz, se eu te livrar você não cresce. Se eu te livrar antes da hora, você não amadurece. Se eu te livrar antes da hora, como você está me pedindo, como uma criança birrenta faria, eu condeno você a continuar imaturo, a continuar uma criança birrenta. Aprume-se na presença do Senhor. Mostre que de fato você é de Deus. Receba o agir do Senhor na sua vida. Seja muito atento a você mesmo. Irmãos, a coisa mais triste que acontece é a gente desperdiçar tempo analisando o erro dos outros. Especialmente se essas pessoas estiverem errando conosco. A gente não vai crescer analisando o erro dos outros. Nós temos que analisar a nós mesmos. Nós vamos aprender. E no final das contas vai ser tão maravilhoso que o erro das pessoas já não vai nos atingir mais, tanto quanto conseguem atingir. Nós vamos ter um benefício tão grande, uma qualidade de vida tão grande, o nosso emocional vai dar um salto tão grande de resistência, que eu vou te falar uma coisa, dificilmente você vai achar um que tira a tua paz. Você não acha mais ninguém que vai conseguir tirar a tua paz interior, porque você aprendeu a lidar com provocação, sem ceder a ela, sem deixar que ela gere em você ímpetos de vingança ou amargura. Seu coração fica protegido dessas coisas. Que essa de Deus, que essa possibilidade encha os nossos olhos. Que todos nós possamos entender que Deus é plenamente confiável. Então mesmo que Ele nos aperte lá na prensa onde nós tivermos que passar, nós vamos dizer, Senhor, eu sei que no final das contas vai sair um vinho novo do lado de lá. Um vinho muito mais saboroso e muito mais qualidade. Vamos orar? Fica de pé no seu lugar. Na hora da prova, então, sabedores agora de que nós precisamos delas, porque elas é que nos refinam, nos purificam, nos treinam para uma qualidade de caráter melhor, mais de acordo com a vida cristã. Nós vamos dizer, Senhor, eu saberei confiar em Ti. Quando a luta vier, quando a prova chegar, eu firmarei o meu pensamento no Senhor, na sua lealdade, na sua fidelidade. Feche os seus olhos. Feche os seus olhos. Escuta o que eu estou te falando. Alguma prova nesse momento? Tem alguma prova nesse momento? Tem uma situação que você está vivendo hoje que ela te irrita demais? Ou ela te aborrece demais? Ou ela te faz sofrer demais? Tem uma situação assim? Você está vivendo uma situação assim? Eu queria que os irmãos do louvor viessem, eles vão adorar enquanto você ora. Mas eu queria que você orasse nesse momento pedindo ao Espírito Santo que te ajude a ter esse ensinamento gravado na sua mente e no seu coração. Mas mais do que isso, você vai assumir um compromisso e dizer, Senhor, eu então vou focar mais
na minha própria experiência e crescimento espiritual na hora dessas provas. Vou parar de me revoltar, vou parar de ficar concentrado no quão magoado eu estou. O mais importante não é isso. O mais importante é analisar como que eu estou respondendo a isso. Como que eu estou reagindo diante disso. Que eu seja tão crente, mas tão crente, meu Pai. Que eu tenha as atitudes corretas, pensamentos corretos, palavras corretas. Que eu não ache que estar debaixo de perseguição, de injustiça, de humilhação, me dá o direito, me dá a liberdade, me dá a licença para eu voltar a agir na carne. Porque não é para isso que o Senhor pagou aquele alto preço naquela cruz. O Senhor me quer livre e liberto do domínio do pecado. Eu tenho que refletir a Tua glória nessa terra. Se você entendeu alguma coisa da ministração dessa noite, comece a conversar sobre o que você aprendeu com o Senhor. O Espírito Santo é o nosso mestre. E Ele não fica aqui na igreja quando o culto acaba. Ele vai com a gente. Porque a igreja onde Ele habita é a minha vida, é a sua vida. Então o doce Espírito, que é o nosso mestre, Ele vai estar conosco para nos ensinar. Todo dia, o dia inteiro. Mas Ele só vai ensinar aqueles que de fato querem aprender. E os que de fato querem aprender vão ter atitudes diferentes a partir de hoje. Ore, 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 ore. Ore, exponha a sua vida diante do Senhor. Peça perdão se é isso que precisa acontecer. Peça ao Espírito Santo uma experiência transformadora. Jesus está aqui nesse Aleluia. Aleluia. Tua presença é real em meu viver. Entregue sua vida, seus problemas. Fale com Deus, igreja. Fale com Deus, Ele vai ajudar você. Aleluia. Oh, Deus te trouxe aqui para aliviar. Eis-nos aqui, Senhor. O teu sofrimento. Poderoso Espírito de Deus. Ele, o autor da fé. Ministra nesta noite, Senhor. Do princípio ao fim. Mais profundo do nosso ser. Todos os seus momentos. Aleluia. E ainda se vier noites traiçoeiras, se a cruz pesada for, Cristo estará contigo. Aleluia. O mundo pode até fazer você chorar, mas Deus te quer sorrindo. Aleluias. E ainda se vier noites traiçoeiras, se a cruz pesada for, Cristo estará contigo. O mundo pode até fazer você chorar, mas Deus te quer sorrindo. Deixa o Espírito de Deus trabalhar então no seu coração. E toda a tristeza e angústia por causa das lutas se vão. Deixa a paz de Deus prevalecer, igreja. Deixa a glória de Deus consolar você. Fale com Deus. Aleluia. Ele vai ajudar você. Aleluia. Após a dor vem a alegria. Deus é amor, não te deixará só. Aleluias. Toca teu povo, Senhor. Deus te trouxe aqui Tu és santo em poder e graça. para aliviar
Senhor. Você sabe que o Espírito Santo te consola. Você sabe que Ele te dá força. Você sabe que Ele é fiel. Você sabe que o Espírito Santo de Deus, Ele é a força que te mantém de pé na presença do Senhor. Não se esvazie dEle. Deixa que a presença dEle transborde na sua alma. Porque é na presença dEle que a sua alegria é restaurada, é renovada. A tua paz não vem quando os problemas acabam. A tua paz vem quando o poder do Espírito Santo enche a sua alma. A sua alegria não depende da ausência de problemas. A tua alegria depende da presença do Espírito. Então seja um crente cheio do Espírito. Ele é que gera essa paz na nossa alma. Deixa o consolo de Deus sarar. Deixa o consolo de Deus curar você. Acredite na fidelidade do Senhor. Acredite, desfrute da graça do Senhor, do consolo do Senhor. Vai passar, meu querido. A luta vai passar. A prova vai passar. O que vai permanecer é a presença de Deus. É a alegria de Deus no seu coração. Então cante, ainda que venham noites tão difíceis, tão perigosas. Não se assombre, não se assuste. O Senhor Deus te sustenta, te mantém de pé. O seu Deus é fiel. Espere por Ele, espere nele, confie nele. Aleluia! Aleluia! Continua com seus olhos fechados. Só o refrão, irmão Sérgio. Nós vamos cantar confessando isso de todo o nosso coração, confiando que Deus está pronto para fazer surgir na nossa alma essa paz, essa alegria, mesmo que a luta continue. Aleluia, aleluia. Só o Senhor é Deus, aleluia. Ainda se vier Canta, igreja. noites traiçoeiras, Aleluia. se a cruz pesada for, Cristo estará contigo. O mundo pode até fazer você chorar, mas Deus te quer sorrindo. Ainda se vier noites traiçoeiras, se a cruz pesada for, Cristo estará contigo. O mundo pode até Oh, Deus, é verdade, Senhor. fazer você Sim, meu Deus. mas Deus te quer sorrir. Aleluia. Aplauda o nome do Senhor. Glória a Deus. Graças a Deus. Glória a Deus. Aleluia. Graças a Deus. Boa noite, irmãos. Paz seja convosco. Como é bom, irmãos, nós ouvirmos a palavra de Deus. A palavra de Deus para nós, irmãos, é remédio para os nossos ossos. Sem essa palavra aqui, a gente não vai conseguir chegar aos céus. Mas quando você ouve